Então, muito boa noite a todos. Em nome da Confederação de Treinadores, dou-vos as boas-vindas às comemorações do Dia do Treinador, quer a todos aqui presentes, quer a todos que vão assistir pelo nosso canal do YouTube. Também em nome da Confederação de Treinadores, gostaria de agradecer ao município de Oeiras por nos ter cedido este excelente espaço para a celebração do Dia do Treinador aqui em Oeiras, onde a Confederação também está sediada. Começo estas comemorações por vos pedir um caloroso aplauso aos treinadores, pois este é o seu dia. O Dia do Treinador celebra-se em todo o mundo a 25 de setembro, durante a Semana Europeia do Desporto, com o objetivo de alertar a sociedade para a importância da profissão do treinador. E para ir de encontro a este reconhecimento do papel do treinador na sociedade, em 2025, a Confederação de Treinadores decidiu celebrar o Dia do Treinador de 3 formas. Uma, através do movimento Thanks Coach, hashtag Thanks Coach, em que fazemos um incentivo à partilha nas redes sociais de um vídeo, de uma fotografia, e, portanto, isso não é preciso ser só no dia de hoje. Portanto, se vocês só sabem desse movimento hoje, podem continuar durante toda esta Semana Europeia do Desporto. Esta mesa redonda, que vamos agora iniciar com uma conversa entre treinadores sobre as competências do treinador e também as homenagens que se seguem a treinadores que se seguem à mesa redonda e que a partir deste ano têm 4 categorias, que depois já explicarei como funcionam. Mas, sem mais demoras, passamos então à mesa redonda e para a iniciarmos, começo por chamar ao palco a nossa moderadora, a treinadora Cristina Fernandes. A Cristina é treinadora de handball desde 2001, atualmente com o grau 4 EHF Master Coach. É coordenador técnica desportiva no Clube Jovem Almeida Garrett, União Académica da Vintes e Associação Juvenil Gaia Incluite. É também mentora de projetos que promovem a inclusão e desenvolvimento do desporto de base com impacto social, local e nacional. Obrigada, Cristina, pela tua disponibilidade. O Francisco, chama agora o Francisco Neto, o treinador Francisco Neto. O Francisco é treinador de futebol desde 2001, atualmente com o UEFA Pro. É selecionador nacional. É selecionador nacional de futebol feminino desde 2014, tendo garantido o primeiro apuramento de Portugal para um europeu em 2017. Foi coordenador metodológico do futebol de formação feminino na FPF e é mentor FIFA e UEFA e ainda observador técnico da UEFA. Obrigada também, Francisco, pela tua disponibilidade. Para completar a equipa, chamo o treinador Gabriel Mendes. O Gabriel é treinador de ciclismo desde 2003, atualmente com o grau 3. É selecionador nacional de ciclismo de pista desde 2010 e tem sido responsável pela formação de atletas como Yuri Leitão, Ivo Oliveira, Rui Oliveira e Maria Martins, que fizeram história em Portugal e no mundo nesta modalidade. A dupla Yuri Leitão e Rui Oliveira venceu a medalha de ouro na disciplina de Medicine nos Jogos Olímpicos de Paris 2004, o primeiro ouro olímpico para Portugal em ciclismo de pista. Acho que merece um... E com estas palmas, Cristina, o palco é teu. Passo-te a palavra. Tem os microfones. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer-vos este convite e agradecer-vos por estarem cá presentes num dia tão importante para os treinadores e a festejarem connosco. Estes 2 senhores também dispensavam apresentações, mas hoje não estamos cá para falar de resultados, embora seria uma excelente conversa partilhada com os dois, mas estamos aqui para falar do que é realmente ser treinador, o que é que implica ser treinador, que competências tem que ter um treinador, as falhas, os valores, as aprendizagens, as adversidades que tivemos pelo caminho. Portanto, logo assim para começar, a pergunta que eu acho que todos nós nos fazemos todos os dias é
porquê ser treinador, o que é que vos levou a querer ser treinador e qual foi o clique? Quando é que vocês sentiram que era a passagem do atleta para o treinador? Podemos começar com o Gabriel. Obrigado. Antes de mais, boa noite a todos e agradecer também à Confederação Treinadores o convite. É um gosto enorme estar aqui hoje e também partilhar convosco um pouco aquilo que é a minha experiência. Como é que, no fundo, eu cheguei aqui a ser treinador? Eu acho que alguns fatores, no meu caso, me levaram àquilo que faço hoje. Um deles está relacionado com o facto de eu ter feito ciclismo quando era jovem e durante esse período em que eu fiz ciclismo, estou a falar nos anos 90, e, portanto eu tinha ali entre 15 e 18 anos, não tinha o acompanhamento sob o ponto de vista de apoio no que diz respeito ao treino e isso levou-me também a procurar saber mais, a procura pelo conhecimento para eu próprio melhorar as minhas capacidades e as minhas competências. É aquilo que acaba por me levar à área do desporto, porque eu nem tão pouco estudava no ensino secundário para aquilo que seria a área de desporto. Eu estava na área de economia e a vontade de querer saber mais. Um dia deparei-me a ler um livro do Matmeyev sobre teoria e metodologia de treino desportivo. Aquilo naquela altura foi um bocadinho viciante, digamos assim, e depois a partir daí fui para a área de desporto, entrei em ciências do desporto. E quando tive a oportunidade de trabalhar naquilo que era a modalidade esportiva que eu gostava, portanto, entrei no ciclismo e quando foi o momento em que o velódromo foi construído em 2019, no final de 2019, a Federação em 2010 abre um concurso para um treinador de grau 3 para a área da pista e eu, ok, por que não concorrer? Concorri, foi mesmo assim, veio o meu currículo, na altura já vinha a fazer trabalho na área de investigação, o meu mestrado todo direcionado para o ciclismo, portanto comecei a direcionar aquilo que eram os meus interesses de estudo, de investigação no contexto do ciclismo, mesmo durante a minha licenciatura também fiz muito isso e tive a oportunidade, felizmente, de o fazer. E depois surgiu essa oportunidade e estou na Federação há 15 anos e mais ligado a esta parte do ciclismo de pista desde que entrei. E tu, Francisco? Se a treinadora já estava no mapa? Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite à Confederação. É um prazer estar aqui, primeiro com vocês no palco, com toda a gente presente, a partilhar um bocadinho. O meu caminho é um bocadinho é estranho, é diferente. Eu desde muito cedo que convivo com a área do treino. O meu pai era treinador. Não foi a minha influência, não era bom treinador, nitidamente não é. Olhando agora para trás, não era. Eu lembro-me bem do treino, treinava o meu irmão, minha mãe é professora primária, nós vivíamos mesmo atrás do campo de futebol, numa vila do distrito de Viseu, que era em Mortágua, e eu tinha duas hipóteses, ou ia para o treino, ou ficava em casa a fazer trabalhos de casa, ou a fazer, escrever, ou a ler, porque a minha mãe era professora primária e obrigava-me àquilo. Então a minha escolha foi sempre muito simples, queria estar no campo, e ia para lá ver o meu irmão também ia, o meu pai também ia, andava por lá, mas ia vivendo sempre aqueles domingos de manhã, aqueles sábados, para não ficar em casa, lá ia o Francisco, lá ia com o meu pai. Entretanto, paixão muito grande pelo jogo, jogador, eu achava que era bom, mas nitidamente que não era, e tive a felicidade de me cruzar com uma pessoa na minha vida, um professor de Educação Física, que foi meu professor do 7º ano ao 12º, tive sempre o mesmo professor de Educação Física. E o professor João Amaro chegou ali a uma altura, quando percebeu que eu queria entrar na faculdade e queria seguir a área eu queria ser professor de Educação Física, era só isto, e ele era meu treinador, além de ser meu professor de Educação Física, era meu treinador no Clube de Futebol dos Represenses. E ele chegou à minha beira e disse-me honestamente, foi a primeira pessoa que foi realmente honesta comigo, e disse: Chico, não tens competência para ser jogador, mas eu quero que sejas meu adjunto, por isso vais entrar na universidade e vais trabalhar comigo na Associação de Futebol de Viseu como treinador distrital. E eu achei aquilo quase um insulto. Eu disse: mas para fazer jogo, até acho que jogo bem, não sei. Pronto, depois deixei a minha carreira, eu gostava tanto da competição, deixei, porque eu aceitei o desafio dele, vim treinar na Associação de Futebol de Viseu, depois até joguei 12 anos federado como handball, não podia jogar futebol. Tenho 12 anos fui federado durante 12 anos no handball, muito porque não me deixavam na associação, porque tinha que fazer o trabalho todo de seleção e havia conflitos de interesses, não podia seguir.
Tanto que na faculdade os meus professores, o professor António Silva, toda a gente me queria levar para o futebol, mas para o handball, mas a paixão do futebol apareceu aí e pronto, e foi o caminho aí. Comecei a treinar com 18 anos e não era algo que eu tinha pensado, foi muito forçado por alguém que foi honesto comigo e hoje agradeço-lhe imenso. Eu queria só deixar claro então que o handball serve para todos, não é? É verdade. No futebol podem ser dispensados, mas o handball dá para toda a gente. Quando eram atletas, disseste aí que houve uma influência, não é? Antes de ir a esta pergunta, falamos aqui muito de formação. Formação é importante? É importante? Que tipo de formação? O que é importante? O que é que vocês diriam a um jovem treinador? Porquê é que a formação é importante? Acima de tudo, eu acho que os treinadores têm que estar dotados primeiro de competências técnicas, táticas, ou seja, têm que conhecer o jogo, têm que ter competências de liderança, de perceber o que é liderar, ajustar essa liderança e ajustar essa competência em função do contexto onde estão inseridos, porque treinar uma criança de 10 anos é diferente de treinar um sénior, e por isso é muito importante, e acho que acredito, só vi um bocadinho da parte final do trabalho que de muitos que a questão tiveram a fazer durante a tarde, mas dar-vos também os parabéns, porque acho que é importante muito essas reflexões para fazermos crescer aquilo que é toda a área de formação em Portugal, porque nitidamente, e eu sou de Viseu, sou do interior, percebi hoje que há muitos problemas no interior e nitidamente que sentíamos isso no handball, quando eu jogava, que havia muito poucos treinadores, porque não havia muita gente para o poder fazer e a modalidade estava estagnada, porque não havia treinadores para acontecer. Por isso eu acho que é importante o treinador ter todas as competências, principalmente naquilo, conhecimento profundo daquilo que é o jogo e tudo aquilo que envolve a sua modalidade. Quando nós falamos de competências, as competências vão além das académicas, não é? O treinador não é só técnico, não é só tático. O que é que tu considerarias que é mais importante? Sim, como o Francisco disse, é evidente que o treinador, para mim, duas grandes áreas são importantes. As competências técnicas, aquilo que está, no fundo, associado à nossa área de intervenção, ao nosso desporto, à nossa modalidade, à nossa vertente, mas também competências em termos de, digamos, comportamentais do treinador. O treinador tem que lidar com um conjunto de situações, porque, no fundo, nós trabalhamos em diferentes áreas, mas há uma coisa que é comum, nós trabalhamos com pessoas. E aquilo que nós pretendemos é trabalhar essas pessoas, dotá-las de competências para que elas possam dar a sua melhor resposta em contextos competitivos. E, portanto, muitas vezes isso não é por trás de um gesto, por trás de uma pedalada está uma pessoa. E, portanto, nós treinamos para além daquilo que é visível, digamos assim, sob o ponto de vista do movimento. E, nesse sentido, tudo o que está relacionado com a parte do relacionamento humano, aquilo que está relacionado com a nossa capacidade de comunicar, de liderar, de gerir situações que muitas vezes são críticas, são extremamente importantes como competências para um treinador. E na minha experiência como treinador, muitas vezes mais do que a força, a velocidade, a resistência, é na tomada de decisão em que nós temos que escolher algo em função de várias variáveis que não se traduzem só numa força, apesar da força ser a manifestação daquele todo. E eu vejo as coisas dessa maneira. Portanto, as competências têm que ser vistas de uma forma bastante ampla e muitas vezes nós temos a tendência de procurar partir muito e não ver a visão e ter a noção integrada do todo. Uma visão holística do treinador, do atleta, não é? Sem dúvida. Quando eram atletas, o que é que vocês sentiam que precisavam mais dos vossos treinadores? Aliás, a questão é, o que é que vocês, olhando para trás, conseguem perceber que faltou aos vossos treinadores? Que vocês agora querem fazer pelos vossos atletas? E a pergunta seguinte que vos faço é, durante o vosso processo, já são treinadores há muitos anos, eu sou treinadora há muitos anos e já não sou a mesma, qual foi a principal mudança que vocês sentiram nos últimos anos em vocês? São perguntas difíceis, não sei se estava preparado. É verdade, são perguntas. Nitidamente que o professor Amar precisava de um jogador melhor que eu, nitidamente, e ele teve a coragem de me dizer
E se calhar essa é uma das grandes dificuldades e se calhar essa foi das grandes coisas que eu tenho crescido ao longo destes anos, a capacidade de conseguir comunicar com verdade nos momentos certos e ao mesmo tempo sem ferir a pessoa que está atrás. Porque às vezes, e na alta competição, sob pressão, as coisas são muito difíceis de fazer ver às pessoas ou fazer ver aos nossos atletas que as nossas decisões são sempre por um bem maior, que nós achamos na altura, que estamos a tomar decisões em função do contexto que temos e do número de informações que temos ali ao nosso dispor, mas como é lógico, eu entrei na federação a treinar uma equipa e na altura tinha 32 anos, é completamente diferente de agora com 44. A forma como eu consigo comunicar, a tranquilidade com que eu consigo analisar e passar a alguma informação, a forma como eu consigo gerir os conflitos é completamente diferente, porque eu acho que na alta competição, felizmente as jogadoras, pelo menos no meu contexto de seleção, já chegam em ótimas condições, os clubes trabalham muito bem, e muitas vezes para nós é muito mais esta área de conseguir meter 11 cabeças a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo em tão poucos dias, e perceber como é que eu consigo comunicar. Outra coisa que eu acho que tenho melhorado imenso, e isto é muito específico do espaço de seleção, que é o priorizar aquilo que realmente é importante. E é uma coisa que eu, quando chegávamos há 12 anos atrás, eu sentia e analisava e sentia que nós precisávamos trabalhar muitas coisas e queria trabalhar muitas coisas. E a verdade é que chegávamos ao jogo e não tínhamos trabalhado nada. Nada aparecia. E comecei a perceber que para isso acontecer eu tinha que priorizar e tinha que ir com calma e tinha que perceber que o que era importante naquele dia para este grupo de jogadoras em função do adversário que nós tínhamos para atingir os objetivos a que nos propusemos. E consigo hoje em dia priorizar muito mais, porque nós na seleção achamos sempre que o tempo é pouco, e é, e que queremos trabalhar sempre mais e que precisamos de algo sempre mais das nossas jogadoras. E acho que esse tem sido o grande passo. Ou seja, um processo cada vez mais assertivo. Não é? Exatamente. Gabriel. No meu caso e da minha experiência, indo um pouco atrás dos treinadores do meu tempo, ou aqueles que foram os meus treinadores, é preciso, eu sou de uma modalidade, provavelmente se calhar comparativa a maioria das modalidades, onde aquilo que vou dizer a seguir é um aspecto importante que está relacionado com a formação dos treinadores. O ciclismo não é provavelmente a modalidade que treinadores licenciados na área de ciências do desporto têm. Isso é uma realidade. No meu tempo, quando eu fiz ciclismo, mais jovem, eu nunca apanhei nenhum treinador com uma formação mais avançada. Nomeadamente numa modalidade como o ciclismo, onde o desenvolvimento de determinado tipo de capacidades requer um conhecimento profundo daquilo que são algumas áreas das ciências do desporto. Isso era um fator importante naquela altura e isso foi aquilo que me levou a querer saber mais também, porque eu não tinha os planos de treino que eu tinha na altura, não são os mesmos que eu hoje produzo para os meus atletas, com o grau de detalhe, com até as janelas precisas de informação e a qualidade da informação, eram aspectos mais genéricos, porque as pessoas que trabalhavam no ciclismo, portanto, eram pessoas que também de alguma forma já tinham estado ligadas à modalidade como atletas e depois passaram a ser diretores desportivos, porque nós no contexto de ciclismo temos a figura do diretor desportivo, que é no fundo aquela pessoa que no caso do ciclismo de estrada conduz a equipa em competição. Muitas vezes tem uma competência mais do ponto de vista técnico e não tanto do ponto de vista da preparação, sendo que as duas coisas têm que estar ligadas entre si, na minha perspectiva e na minha visão. Não defendo muito essa separação. E eu não tinha no fundo, a qualidade daquilo que nós tínhamos sob o ponto de vista da prescrição do treino, tinha limitações. Portanto, isso era um aspecto que ao longo dos anos... Tens noção, como atleta, em que momento é que começas a perceber que havia uma carência
de competências naqueles treinadores? Tens noção disso enquanto atleta? Eles tinham um determinado tipo de competências, não teriam outras, ok. Felizmente sempre e tive como pessoas, portanto, homens, e portanto, que foram importantes na minha formação até como pessoa, para além do desporto. Isso foi extremamente importante para mim, até depois como estudante de Ciências do Desporto. Ok? Portanto, a minha experiência no desporto, agora é evidente, eu sou incapaz de criticar o que quer que seja naquela altura um treinador daquele tempo. Ponto. Evidente. Nem tinham os mesmos recursos. Pronto, não tinham os mesmos recursos, não tiveram, muitos deles não tiveram a possibilidade de ter acesso a uma formação, digamos que lhes conferisse outras competências, mas desde cedo percebi isso, desde cedo, portanto nós percebemos isso. Eu recordo-me de comprar um relógio de frequência cardíaca para monitorizar portanto, o tempo que eu passava acima, dentro e abaixo de uma determinada zona. Havia uns relógios da Polar na altura, quando começaram a surgir esses relógios. Portanto, eu fazia naquela altura, estamos a falar há 35 anos atrás, diários detalhados de treino, com base naquilo que eu tive a necessidade de procurar para mim próprio. Ok. Portanto, as coisas felizmente vão evoluindo. Hoje em dia temos mais treinadores com formação e tenho mais colegas na minha área com formação e que, no fundo, conseguem trazer mais, conseguem adicionar mais do que há 30 anos atrás. E isso é fundamental. A ciência e o conhecimento é fundamental na formação dos treinadores e, portanto, é uma grande diferença que eu verifico desde esse tempo para os tempos de hoje. Caminhavam mais sozinhos os treinadores desse tempo, certamente. Sim, tinham também outro grau de preocupações, é um outro tempo. Seguiram algum treinador em especial? Têm ídolos? Nós somos inspirados por aquilo que vemos, pelos nossos ídolos. Quem é o vosso? Na minha área específica, eu trabalho muito no ciclismo de pista, é evidente que eu recordo-me que quando eu entrei na Federação eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação de treinadores da nossa Federação Internacional. Tive 3 meses na Suíça a trabalhar e naquele período, portanto, eu quando fui fazer essa formação já era licenciado em Ciências do Desporto, já tinha uma base antes de começar a fazer aquele caminho mais específico. E tinha uma experiência já no ciclismo de estrada também, mas eu recordo-me de conviver com um treinador americano que era extremamente ativo durante as sessões de treino. Ao ponto de quando eu acedi ao velódromo, portanto em Aigle, na União Ciclista Internacional, que ele tem os corredores, ele se estivesse a conduzir uma sessão de treino, ele ouvia-se nos corredores, ao ponto dos funcionários tipo dizerem, pá, ele faz muito barulho, é muito... E eu cruzava, não faz, isso é o estilo dele. E hoje, portanto, quem me conhece até no contexto de ciclismo de pista, não é que eu tenha seguido aquele exemplo, mas a capacidade de comunicar, que há pouco estávamos a falar, de motivar, de envolver os atletas num contexto de treino muito próximo daquilo que poderia ser um contexto de competição é extremamente importante. Se nós não tivermos um contexto de treino que tenha exigência, que tenha parte daquilo que são os ingredientes que acontece na competição, é complicado aproximarmos os nossos atletas próximo das competências daquilo que eles precisam. Então, essa forma de estar, na altura, marcou-me um pouco e eu nunca me inibi, mesmo entrando no ciclismo de pista desde o início, a ser também extremamente ativo e naquilo que eu posso fazer para ajudar os meus atletas, eu vou fazer. E, portanto, até em termos internacionais, se acompanharem muitas vezes uma competição e tiverem a ouvir a minha voz, pelo menos na prova de eliminação vou ouvir com toda a clareza. Estou a ouvir poder ler isso, porque eu tenho alguns códigos de comunicação e não me abstenho de os utilizar em competição, portanto, e isso de certa maneira influenciou-me, mas aprecio todos os meus colegas e tudo aquilo que nós consideramos que são boas práticas, que trabalham com qualidade, como é óbvio, nós apreciamos e valorizamos, e portanto não escolho um treinador em específico, porque no contexto até de onde eu trabalho existe muita competitividade, existe muita qualidade e os treinadores que estão à frente das diferentes nações são excelentes treinadores e, portanto, para mim, os meus colegas também são referência. Agora é evidente que eu
tenho a minha própria metodologia, penso pela minha própria cabeça e, portanto, também há aquele ditado que todos os conselhos ouvirás e, no fim, o E teu sendo tomarás. olímpico, já és o teu próprio ídolo, não é? Convém. Eu olho para mim sempre com a necessidade de melhorar, continuamente. Antes de mais, O professor que foi honesto contigo, o professor merecia já uma foi honesto medalha. comigo, mas eu queria aproveitar para dizer ao Gabriel que continuo com os códigos e a falar alto e a trazer títulos para Portugal e as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, que é isso que a gente precisa. Por isso, mais códigos e mais voz. For preciso, eu não sei o que é que diz, mas for preciso uma voz. Eu digo, Francisco, eles perguntam, nós na pista, portanto, eu estou numa determinada zona, normalmente escolho uma zona onde não tem muita confusão, digamos assim, e o meu mecânico que me acompanha, às vezes varia de prova, mas o mecânico está numa outra zona, de acesso mais fácil à pista. Um dos códigos que eu utilizo é "tá bom". Eles não entendem, eles não sabem o que é isto. Os espanhóis não sabem o que é, ninguém percebe. Então eles vão junto ao mecânico, o que é que ele está a dizer? E, portanto, simples, breve, que se compreenda bem. E o atleta sabe que quando ouve este código, o que é que tem que fazer ou não tem que fazer. E, portanto... É maravilhoso Agora nós já vamos saber o que é que isso quer dizer. Eu fico maravilhado com isto. Em relação às minhas referências, nós na faculdade, quando entramos, e eu faço a faculdade lá em cima no Porto, e desde muito cedo, quando nós optamos pela especialidade que é no terceiro ano, a faculdade tinha uma coisa muito, muito interessante na especialidade de futebol, tínhamos o professor Vítor Frade, muito conhecido pela priorização tática, e havia esta aura dentro da faculdade. Havia muito e nós crescemos no primeiro e no segundo ano muito com o que é que será as aulas do professor Vítor Frade, quem vai com o professor Vítor Frade, quem está ali, e nitidamente foi uma pessoa que nos influencia, todos que passam por ele, quer nós nos identifiquemos mais ou menos depois com aquilo que é a metodologia dele, nitidamente que são pessoas que tiveram um impacto muito grande em todos nós naquele ano, e depois o meu grupo, o meu ano, tivemos a felicidade, coincidiu com a vinda do José Mourinho para o Futebol Clube do Porto no ano em que depois o Porto tem sucesso com ele, e nitidamente que ele marca ali uma geração onde eu me incluo, acima de tudo, porque se calhar é dos primeiros, não é o primeiro, porque temos o professor Carlos Queiroz, que eu acho que é dos primeiros grandes académicos a ter uma dimensão brutal, mas ali, quando eu estou ali a pensar ser treinador num clube, a ter aquele sucesso que teve, porque infelizmente com o professor Carlos Queiroz não tive a felicidade de acompanhar tanto, mas com a proximidade do José Mourinho teve ali muito impacto, porque pronto, é um académico também, muito académico, que tem o sucesso que tem um impacto, e depois abre-nos também, houve outros a abrirem antes, mas depois tem um impacto também no estrangeiro, e nitidamente que para nós acaba por ser uma impactante, diga, mais do que tudo, mas acima de tudo fazer-nos acreditar que aquele trajeto que era possível, mais do que olharmos à forma como jogava, à forma como, nitidamente, uma forma de jogar maravilhosa na altura, com um impacto muito grande, uma comunicação incrível que nos fascinava a todos, mas fazer-nos acreditar que, ok, porque o treino estava muito, e bem, com pessoas muito importantes, mas muito direcionadas para ex-jogadores. E depois também passou pelo extremo, que era só os académicos. Hoje em dia, felizmente, há espaço para toda a gente. Estamos muito mais equilibrados, e eu acho que assim é que também tem que ser. Falaste aí no Mourinho e falaste na forma como ele influenciou gerações. O Mourinho não influenciou só treinadores de futebol, também influenciou, eu acho. Pessoalmente, acho que influencia toda uma geração de treinadores de outras modalidades também, pela forma como ele está, não é? Vocês têm outras referências noutras modalidades? Costumam acompanhar? Alguma vez foram buscar algum processo fora do futebol? Ali perto, ao meu lado, sou um privilegiado de poder conviver, continuo, ele fica chateado comigo, mas digo-lhe sempre isto, para mim é o melhor do mundo, o Brás, o professor Jorge Brás, e quem lida com ele e quem trabalha com ele, aqui o nosso secretário de Estado, que trabalhou muito, é uma pessoa especial, com uma capacidade de comunicar, de liderar, que é invejável, estou sempre a dizer, se ele não quer vir lá dar uns treinos, eu adorava que ele viesse, que fosse meu adjunto,
Não vou deixar ser principal, porque vou ficar desempregado, nitidamente, que ele vai ter sucesso, porque ele onde vai meter a mão vai ter sucesso, certeza, apesar que ele continua a dizer que 11 são muitos, ele com 5 diz que se ajeita bem, com 11 diz que aquilo já é muita gente, mas eu acho que é ele ali a brincar. Gosto muito também do professor Paulo, outro comunicador nato do handball, e procuro ir bebendo também um bocadinho das outras modalidades, também são pessoas que para mim são referências. Com o ciclo olímpico não deve ter tido tempo para nada, mas... Não tem, às vezes tem dificuldade até para ver as próprias provas de ciclismo de estrada, VTT, as várias vertentes do ciclismo e da pista, até às vezes é complicado o tempo. Mas achas importante? Não, eu aproveito o momento e vou dizer algo que é para também pensarmos um pouco, que é, provavelmente uma das pessoas que mais me, digamos, que me fez pensar sobre ciclismo da forma, e que poderia ser para outra modalidade qualquer, foi o meu diretor de curso na altura, quando eu estei na Universidade da Beira Interior, na Ciências do Desporto, que era de uma área completamente diferente do ciclismo, era de judo, que era o professor Fernando Almada. Faleceu recentemente. Ele foi uma das pessoas que me obrigou a pensar, e pensar com metodologia, sistematizar, fazer sistemática sobre as nossas atividades em nossa área, porque muitas vezes os problemas que nós encontramos e as soluções que encontramos para esses mesmos problemas ao longo do nosso trajeto dependem muito da forma como nós também os equacionamos. Isso ajudou-me bastante. Muitas vezes vou buscar muito mais a outras áreas do que propriamente a ler livros específicos de ciclismo, ou ler muito sobre coisas, digamos que mais técnicas, digamos assim, porque é mais do que isso. Como há pouco também perguntavas, é mais do que essa parte técnica. Agora, só para dar um exemplozinho prático, acho que pode ser interessante. Por exemplo, nós agora no futebol está uma loucura com os bloqueios nas bolas paradas. E na dia estava em conversa com um colega do basquete, são especialistas no bloqueio, desfazer o bloqueio, como é que sais do bloqueio, como é que te libertas de um bloqueio. E é importante, já tive estas conversas, por exemplo, com o Brás sobre situações de 2 para 1 e de 2 para 2, que eles são exímios a tomar este tipo de decisões, e eu acho que nós, no futebol, falta-nos no feminino esse tipo de competências, às vezes, as nossas jogadoras, e às vezes são nestes pequenos pormenores que eu gosto de ir beber a outras modalidades para me poder ajudar e para nos poder aportar coisas melhores. Estamos os três na mesma página, acho que é desporto, tudo ajuda. De um lado temos aqui uma modalidade de massas que luta pela igualdade de género, não é? E depois deste lado temos aqui uma modalidade elite que luta pela visibilidade. Quais são as vossas lutas? Porque em qualquer das duas o treinador não é só o treinador, não é? Eu luto juntamente com a comunidade e com os atletas para darmos o nosso melhor e progredirmos e avançarmos. Muitas vezes ganhar é fazer menos um segundo amanhã, não propriamente chegar ao primeiro lugar. E é segundo a segundo que nós vamos progredindo e vamos aproximando do topo e de sermos cada vez mais competitivos e depois mantermos também competitivos. Não estou muito preocupado, nem isso, e também confesso, quando vou para uma competição, aquilo que eu me preocupo é naquilo que eu controlo. Portanto, tudo o resto é um pouco lateral para mim. E, portanto, estou muito ciente daquilo que são as minhas responsabilidades e daquilo que eu tenho que fazer. Não estou preocupado com o lugar que vamos obter, estou preocupado com aquilo que eu posso fazer para nós fazermos o nosso melhor desempenho. 12 anos de luta, não é? Consistência. Sim, apesar de nós no feminino somos também uma modalidade à procura da massa, nitidamente precisamos de aumentar o número de praticantes para nos podermos, eu acho que isto é global, não só no futebol. Não queiras aumentar muito, está bem? Acho que é importante, acho que
o número de meninas, de mulheres ao nível nacional a praticarem modalidades federadas é reduzido. Acho que isso seja qualquer que seja a modalidade, acho que é um trabalho que temos todos que fazer. Acho que, sinceramente, lá está, porque são perguntas difíceis e eu nem quero nada, está aqui, nem tenho o atrevimento de dizer aquilo que não deva dizer. Mas acho que é um trabalho de todos e eu conheço também muito bem, porque tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Pedro Dias na Federação e sei que foi alguém que luta por muito daquilo que é a afirmação também e a massificação do desporto no feminino, seja em qualquer modalidade que aí venha. Em relação à igualdade de género, mais uma pergunta difícil, que me pode meter em caminhos que eu fico desconfortável, no sentido que eu tenho uma federação... Igualdade, nós não queremos a igualdade, queremos a equidade. Que olha para as seleções femininas com o mesmo cuidado que olha para as seleções masculinas. Nós trabalhamos exatamente nos mesmos campos, dormimos exatamente nos mesmos hotéis, temos os mesmos dias de estágio, se calhar até temos mais dias de estágio. A nossa formação no feminino tem mais dias de estágio que a nossa formação no masculino. Conseguimos ter isso. Temos na Federação Portuguesa de Futebol a tempo inteiro 8 treinadoras e temos 8 treinadores. Por isso eu também não posso ser injusto com aquilo que é a minha realidade. Tem sido um caminho difícil por aquilo que estávamos há bocadinho a falar em off. Eu sei que querias que eu puxasse este tema para aqui. E onde é que tem sido difícil? Tem sido difícil no futebol feminino, neste momento, acima de tudo porque nós somos, isto pode ser um bocadinho controverso, mas é aquilo que é a realidade, e os rankings dizem isso, somos, se calhar, a única modalidade dentro da federação que não luta abertamente por títulos. Felizmente temos o futsal feminino nitidamente top 3 mundial, temos o futebol praia que ainda agora fomos campeões da Europa, muito aqui trabalho deixado pelo honra seja feita ao Dr. Pedro Dias, que era um dos responsáveis por essas áreas. Nós no futebol feminino temos feito o nosso trajeto, estamos a crescer imenso nos últimos anos, só que a vantagem, e desculpem o meu atrevimento em relação ao futsal e ao futebol de praia, é que foram muito pioneiros na Europa e no mundo da modalidade no feminino. Nós no futebol já entramos, as outras equipas já andavam 20 anos à nossa frente. E então estamos a fazer este trabalho de vir para trás a nível dos resultados. O que é que era preciso? Condições para elas trabalharem. Infelizmente temos. Os clubes também no futebol têm-no feito. Temos cada vez mais clubes, associações, a federação. E nós nesse aspecto eu sinto que somos diferentes e que temos muito boas condições e nunca será por falta de condições. E estão de parabéns por tentar que efetivamente masculino e feminino não sejam diferentes. Mas pergunto-vos, falávamos de competências sociais, de técnicas, falamos de competências humanas, competências éticas. Quando se fala de treinador, fala-se nestas dimensões todas. Varia quando estamos a falar de géneros, feminino e masculino? Varia quando estamos a falar de idades? Sim. Quando treinam diferentes? Sim, há pouco o Francisco falou também um pouco sobre isso. É diferente treinarmos um atleta adolescente do atleta elite. Um atleta, portanto, se for um homem ou se for uma mulher, é diferente. Os atletas também têm estilos diferentes de aprendizagem. Portanto, nós temos que sempre ajustar aquilo que é a nossa intervenção de acordo com o grupo que estamos a trabalhar. Isso claramente é diferente. O desenvolvimento e a maturação dos atletas mais jovens não é o mesmo dos atletas da categoria elite e, portanto, o treinador tem que ter esta capacidade de trabalhar sabendo que está a trabalhar com um determinado grupo, aquilo que é importante para aquele grupo, que é diferente para outro grupo. Eu tive a felicidade de poder, e alguns dos atletas têm na seleção elite, comecei a treiná-los, eles eram cadetes de segundo ano, estamos a falar de atletas com 16 anos. Portanto, é evidente que
a minha forma de trabalhar com eles quando eles tinham 16 anos não é a mesma quando têm agora 28 anos. E um deles foi campeão olímpico, foi o Rui Oliveira. Portanto, comecei a trabalhar com o Rui Oliveira e ele tinha 16 anos. Portanto, 12 anos depois ele é campeão olímpico e a forma de trabalhar é diferente, sem dúvida. Eu acho que, nitidamente, concordo com o que o Gabriel disse, há sempre diferenças, nós temos que nos ajustar ao contexto onde estamos inseridos. Mais uma vez, no feminino, acho que é o passado é que é completamente diferente. E a forma como elas nos chegam, ainda, e esse é que eu acho que é um trabalho que vai demorar o seu tempo, está a demorar o seu tempo, mas que está a ser bem feito e que acho que vamos lá chegar. O que eu quero dizer com isto é a experiência acumulada, e isso é muito diferente. E são coisas que só o tempo é que lhes pode dar. Nós não temos nenhum atleta sub-15 na seleção nacional masculina que não chega a um espaço de seleção nacional e já não tenha feito 10 torneios internacionais com os clubes. Já jogou com o Real Madrid, já jogou com o Barcelona, já foi a todo lado e mais algum. Nós temos muita jogadora portuguesa com 15 anos que é a primeira vez que calçam umas chuteiras para um relvado é na seleção nacional. A primeira vez que andam de avião é na seleção nacional. Ainda acontece isto. Não há nenhum menino na seleção nacional que não tenha a grande... Isto é uma conversa longa. Carolina há de dizer para parar. A grande diferença, e estamos aqui todos dentro da sala, e as coisas são muito simples. Não há nenhuma menina, ou são muito poucas as meninas das famílias de toda a gente que aqui esteja aqui dentro, já tenham recebido uma bola de futebol ou uma bola de outra modalidade, a não ser que ela tenha pedido. Não há ninguém aqui dentro que tenha um familiar, um rapaz, uma rapariga, um rapaz, ou um filho, um afilhado, não sei o quê, que não tenha recebido uma bola de futebol ou de outra modalidade, mesmo sem pedir. E isto é uma diferença muito grande. E isto marca-se, é o contacto com as modalidades, sejam elas quais forem. E esta é uma grande diferença daquilo que é o desporto no feminino e o desporto no masculino. É que elas entram em contacto com... quando falamos aqui em relação com a bola, muito mais tarde e muitas vezes tem que ser elas a pedir. E isto depois mesmo, são elas que têm que ir para os clubes, são elas que têm que pedir para que isto aconteça, enquanto no masculino isto não acontece tanto. Isto é um bocadinho a realidade, isto influencia e, como é lógico, cria algum impacto. E por isso é que depois, quando elas nos chegam, estão em estados diferentes e nós temos que nos ajustar em função disso. Quando vocês começaram o vosso percurso, alguma vez equacionaram ser só treinador de formação? Ou sempre foi o sonho de serem treinadores de elite? Eu, quando comecei na Federação, nós não tínhamos seleção de ciclismo de pista. Eu entrei para formar e para constituir uma seleção. Portanto, não tínhamos atletas elites. E, como há pouco disse, e acho que é bom até para um treinador de elite, e deverá, e eu penso que de uma forma global isso acontece, trabalharmos desde a formação, fazemos um percurso progressivo. Acho que isso é extremamente importante e eu tive a felicidade de poder fazer esse percurso quando entrei na Federação. Os meus primeiros 3 anos, essencialmente, foi a trabalhar mais naquilo que era a formação. Portanto, depois começámos a ter os primeiros atletas elite e eu tinha que trabalhar com os atletas, ainda hoje faço esse trabalho, com os atletas que estão nas primeiras etapas do ciclismo. Portanto, quando entram na parte da competição, nós temos escolas, depois temos cadetes, júniores, sub-23 elite. Eu trabalho, portanto, atualmente mais com cadetes, júniores e elite, mais com elites, sub-23 júniores. Mas apanhei fiz todo esse processo e isso foi extremamente importante e acho que é passar logo para a categoria elite. Provavelmente é possível e alguns fazem, mas eu fiz sempre um processo progressivo. A minha experiência foi essa e acho que as coisas depois vão acontecendo também de uma forma natural. O meu grande objetivo era sempre viver do desporto e, acima de tudo, depois ali, quando comecei a tirar os cursos de treinadores, viver
a tempo inteiro do futebol. Fosse ele na formação ou fosse ele no patamar mais alto. Tive a felicidade de estar na Associação de Futebol de Viseu, que me permitiu ir desenvolver também trabalho em todos os escalões, desde o sub-12 nas diversas modalidades e nos diversos géneros até aos séniores, e que depois acabou por me abrir as portas da Federação Portuguesa de Futebol. E nitidamente, se me perguntarem com 32 anos se estava, só a direção é que poderá saber, mas também senti na altura que não vim só para ser selecionador nacional, vim também com o perfil de ter sido coordenador de uma associação, e que nitidamente havia ali muitos projetos também para trabalhar a formação, ao mesmo tempo, nitidamente, porque o meu currículo não era currículo de treinador, tenho essa perfeita noção, mas também vinha para desenvolver projetos de desenvolvimento do futebol feminino, e nitidamente o meu perfil encaixava-se muito mais aí do que no alto rendimento, e depois fomos criando as coisas e subindo, e as coisas aconteceram. Então, temos aqui uma modalidade coletiva, não é? E aqui uma individual. Como é que se vive os momentos de vitória? É mais fácil vivê-los numa modalidade coletiva? E os momentos de fracasso também é mais fácil quando estamos numa modalidade coletiva? Ou estar numa modalidade individual tem os seus quês no fracasso e na vitória? O que é que vocês acham? No ciclismo de pista... Quando o teu atleta falha, quem é que ele tem? Tem o treinador? A minha abordagem, se eles falham, é um momento de aprendizagem. Nunca, nem me considero que seja um treinador que... Vá lá, e nem acho que devemos fazer. Quando um atleta, todos falhamos, até os melhores falham. Portanto, os melhores falham. Toda a gente pode falhar. Só não falha quem não está... Exatamente. E, portanto, quando alguma coisa não acontece tão bem, aquilo que nós devemos fazer é, primeiro, aceitar, a seguir, identificar o que é que não fizemos tão bem e termos a possibilidade, isso é que é importante, é nós termos a possibilidade no futuro de fazer melhor. Muitas vezes não há possibilidade. E, portanto... importantes para aquilo que nós vemos a conseguir a seguir. E os atletas, e trabalhámos isso ao longo do tempo. Tivemos situações competitivas onde claramente sentíamos que estávamos a ser até, de certa maneira, prejudicados por coisas que nós não controlávamos, e essas próprias situações foram importantes para nós a seguir ultrapassarmos determinado tipo de dificuldades e sermos bem-sucedidos. Portanto, o erro ou o falhar faz parte sempre do processo. E uma das coisas que eu também transmito aos atletas é: não tenham medo de falhar. Eu prefiro que façam coisas na competição e que falhem do que se mantenham numa posição muitas vezes neutra ali a competir com medo de falhar. Nós vamos falhar mais vezes do que aquelas que vamos acertar. Portanto, temos de saber lidar com essas coisas. E agora já me vinha a perder um bocadinho aqui sobre a questão, sobre a pergunta. E, portanto, nesse aspecto, acho que não devemos de olhar para o erro como algo negativo, mas sim uma oportunidade, um momento de ok. E é um bocadinho essa a minha... Estás lá para o teu atleta, não é? Sim, sempre. E enquanto treinador de uma modalidade coletiva, como é que é a vitória e o fracasso vivido num balneário? É só uma, não é? Não está sozinha. Quando perdem, perdem todos. Quando ganham, ganham todos. Como é que é? Mais ou menos, é um discurso que a Quando gente perdes, passa é só para tu, na fora, verdade, desculpa. mas quando perdemos é sempre a cabeça do treinador, é o treinador, é a tática, é Elas o, nunca é o têm tudo. culpa. Mas pronto, mas faz parte, e nós sabemos que esse é o lado. Este é um lado também giro do lado de seleção. Eu puxo muito porque é o meu meio.
E uma vez, e faz-me lembrar aqui umas palavras do nosso Mr. Humberto Coelho, que houve uma altura que a FIFA alterou as datas FIFA e entre as 2 vezes que íamos estar reunidas com as jogadoras, tínhamos 6 meses de intervalo. E felizmente ganhámos o último jogo e ele chegou à minha beira e disse assim: agora é com ser 6 meses dos bons, hein? Ganhaste, ninguém te chateia, 6 meses vais achar que és o melhor do mundo. E nós sofremos muito com isto. Agora o europeu não correu nas expectativas que nós temos. Estamos há 3 meses sem estar com as jogadoras, quando perdemos queremos estar outra vez e é muito doloroso. Passamos muito tempo sem elas e dói-nos muito. Quando ganhamos, está tudo bem, estamos bem e estamos tranquilos. É preciso saber, esta é um bocadinho a diferença da vitória do clube, da vitória de seleção, e a derrota do clube e a derrota de seleção. Mas nós também, enquanto treinadores, e aquilo que nós, em espaço de futebol e em espaço daquilo que é a nossa realidade, quando estamos em competição constante, nós também temos ali um lema muito, muito próximo com as nossas jogadoras, que é: aconteça o que acontecer, nós temos o lema das 24 horas, ou seja, ou para festejar, e aí é livre, não é o que é, ou para o luto, até voltarmos a estar ao treino, nós podemos viver as emoções daquilo que o jogo nos permitiu. No primeiro treino depois do jogo, tudo foi para trás, passa a ser aprendizagem, temos de trabalhar sobre o bom e o mau, mas temos muito esta regra das 24 horas do pós-jogo, porque quando estás na alta competição, nós agora no Campeonato da Europa competimos 3 em 3 dias e é impossível andarmos com o peso da derrota nas nossas costas ou com a alegria da vitória, não nos vai permitir ter a performance à frente. Agora lá está, tivemos também que criar estes hábitos, principalmente numa seleção que se propôs algo maior e que não era uma seleção ganhadora e que perdeu mais vezes do que... Eu falo à vontade enquanto selecionador porque eu perdi mais vezes que eu ganhei. O nosso objetivo enquanto selecionadores é ganhar os jogos certos. E esses eu ganhei mais vezes que perdi. Mas perdi muito mais vezes para chegarmos onde estamos. Tivemos que nos propor a coisas que nos fizeram sofrer muito. Jogámos muitas vezes contra as melhores equipas do mundo. Jogámos muitas vezes em condições, e quando digo condições é aproveitar oportunidades dos Estados Unidos de convidarem, dizerem-te assim: tens 2 dias para viajar para cá, jet lag de 7 horas, mas vais jogar contra a equipa número 1 do mundo, queres vir ou não queres? E tu dizes: quero, porque vou jogar num estádio com 50 mil pessoas e isso é uma coisa irreplicável para Portugal. Não existe. E estamos a preparar à frente um campeonato do mundo e aos 30 minutos estamos a perder 3-0. A minha guarda-redes em pânico e eu a dizer ao meu treinador de guarda-redes: oh, Miguel, ajuda a guarda-redes. E ele: ela não me ouve. E disse: mas temos que ajudar, que ela não está a andar. Disse, vai lá levar uma garrafa de água, fala com a rapariga, fala com a Patrícia que ela está em pânico. Pois, tem que lá ir. Lá. Ou seja, mesmo nós enquanto staff também crescemos um bocadinho com isso, tem sido também um bocadinho isso. Achei super interessante o que disseste agora, porque isto é uma sala de treinadores. Quem de vocês nunca sentiu que era meio psicólogo? Somos. E ao fim de 12 anos, com as mesmas pessoas, e o meu grupo de 12 anos, tenho muitas jogadoras, são as mesmas, aquilo já passa, eu às vezes elas chegam ao pequeno almoço e a gente olha para elas e já sabe se dormiram bem ou se dormiram mal. Porque são tantos estágios, são tantas horas, são tantos dias com estas pessoas. Então imagino quando são... E ainda tenho 25 e vão variando. Imagino em desportos que é... E se calhar com estágios muito maiores do que os meus. Mas tens que ser. E faz parte do teu processo também. Lá está. E depois é giro. Pelo menos na nossa realidade, são 25 personalidades diferentes. E é muito engraçado que depois também começas a ter alguma liberdade e alguma abertura no ato de comunicar. E tu começas a perceber nitidamente, por exemplo, eu tenho jogadoras que não têm... E eu acho que cada vez mais nós tentamos individualizar. Então a gente diz, temos de tratar todas por igual. E temos, e eu sou de acordo disto. Mas a forma como as tratamos, e para mim tratar toda a gente igual é, eu tenho uma informação para passar àquela jogadora. Mas eu não tenho que a passar da mesma maneira àquela jogadora do que passar à outra. Eu tenho uma Carol Costa, estou à vontade, uma das nossas capitãs, que me diz mesmo: professor, você berra comigo no jogo, você trata-me mal, porque eu acordo quando você berra comigo, eu quando aqui ando a dormir, se vi que aquilo está a dormir, você vá para cima de mim, não tenha medo de nada, você... Uma miúda do Norte que me pede isto, que
com 35 anos, muita experiência, não tem medo de assumir os erros. Tenho outras que eu tenho que chamar a atenção, mas nitidamente que tenho que a chamar à parte, tenho que ter uma palavra se calhar um bocadinho mais carinhosa, tenho que estar ali, se calhar mais resguardar. Mas eu, enquanto treinador, para ser justo, eu tenho que passar a informação. E isso eu vou passá-la, mas a forma como passamos é que pode ser diferenciado. Lidas com, não é? Malta olímpica, não é? Como é que é? Também és um bocadinho psicólogo? Tens gente a fazer esse papel contigo? Como é que funciona? Não temos nenhum psicólogo a trabalhar connosco diretamente. Eu acho que também não me considero, portanto, quando o Francisco estava a falar, evidente nós não somos psicólogos, mas é evidente nós temos de ter as ferramentas da área da psicologia para trabalharmos até um determinado nível. Quando temos situações que saem de um determinado domínio, já não é para nós, como é óbvio. E se não tivermos essas situações, melhor. Agora, é evidente, temos que saber conduzir os atletas, saber comunicar com eles, estarmos atentos, escutarmos. É evidente que nós temos, muitas vezes, no nosso contexto de trabalho, e como o Francisco estava a dizer, existem situações que são transversais para todo o grupo, mas a forma como trabalhamos com cada atleta tem que ser ajustada e individualizada. Portanto, cada pessoa é uma pessoa e, portanto, também tem essa metodologia de trabalho, o diálogo, o ouvir o atleta, é importante também e, portanto, também de certa maneira nós exercemos sempre, quer nas sessões de treino, quer fora das sessões de treino, mesmo fora da ação de treino em si, quando estamos nos momentos para além do treino, também estamos a trabalhar, portanto, não é só na pista, portanto, que no meu caso, que estamos a trabalhar, e a área da psicologia é uma área extremamente importante. Depois os psicólogos podem trabalhar com os treinadores, que eu também acho que é importante trabalharem com os treinadores, que nós temos que saber avaliar e ir conhecendo os nossos atletas e saber como é que devemos lidar com os atletas também nas situações de treino, nas situações de competição, etc. Portanto, esse conhecimento que nós temos dos atletas e a maneira como vamos construindo esse conhecimento é fundamental para a nossa prática ser o mais efetiva possível e também sabermos comportar quando temos situações críticas, que elas acontecem muitas vezes e, portanto, isso muitas vezes é a diferença entre as coisas correrem bem ou correrem muito mal. E, portanto, é uma área e uma competência muito importante dos treinadores esta parte da psicologia. Meus senhores, a conversa está muito boa, mas a nossa Carolina já deu ali o mote. Eu vou abrir agora questões que queiram colocar. Não sei se há microfone na sala, se precisa. Alguém quer colocar alguma questão? Não há questões. Fomos esclarecedores. Não? Ninguém? Tem curiosidade? Alguma curiosidade aqui sobre futebol feminino? Não? Obrigada. Se não, eu tenho várias, Carolina. Se ninguém fizer, eu continuo. Eu posso te ajudar, Cristina. Portanto, a questão é a mesma para os dois e vem na sequência do debate que tivemos aqui com as federações e com as associações de treinadores. Vocês tocaram um bocadinho, se puderem desenvolver um pouco mais, que é o que é que vocês acham que nós podemos ajudar para valorizar a vossa profissão? O que é que falta ou o que é preciso fazer? Nós achamos que falta muita coisa para fazer para que, de facto, vocês, os têm mais visibilidade, os outros têm menos visibilidade, modalidades têm mais visibilidade, têm mesmo menos visibilidade. O que é que falta fazer para que, de facto, o treinador seja reconhecido efetivamente pela nossa sociedade? Saber nós, eu disse isso há pouco e partilho isto convosco, saber nós que os treinadores, especialmente os treinadores portugueses, diria 99% dos treinadores portugueses são humildes e consideram que os seus praticantes são muito mais importantes do que eles próprios. Sabendo nós isso, o que é que podemos fazer mais para que também isso ajude a vocês todos estamos aqui, a termos mais praticantes das nossas modalidades, tal como falava há pouco o Francisco, por exemplo, no caso do futebol feminino, precisamos mais atletas, ok, mas também precisamos mais treinadores. E o que é que precisamos para termos mais treinadores? Precisamos de mais treinadoras também. E é algo que nós na Federação temos trabalhado muito com vários projetos para atrair
também as praticantes. Eu acho que, lá está, eu fui atleta de outra modalidade, sou licenciado em Educação Física, estou no futebol há muito tempo. O caminho mais fácil é sempre dizer, mas vocês do futebol são diferentes, vocês do futebol têm tudo, e eu acho que acima de tudo o futebol tem que servir se calhar como um exemplo, porque tem boas práticas, como outras também têm, e não podemos ser crucificados porque as pessoas se identificam com a nossa modalidade e gostam. Não estou a dizer com isto que somos melhores nem piores do que ninguém. É a cultura que temos em Portugal. Eu acho que uma das nossas grandes forças enquanto treinadores é a força da nossa Associação Nacional de Treinadores, com o nosso presidente está aqui. É uma forma que nós temos voz. Nós, enquanto treinadores, sentimos-nos sempre muito bem protegidos. Os sócios da ANTF têm essas valências. A ANTF tem uma ligação muito forte também com a própria Federação. É um dos sócios da própria Federação, ou seja, tem também poder dentro dela, e acho que isso é um bom exemplo. Eu não tenho noção como é que funciona nas outras modalidades, mas eu acho que é uma das afirmações e é um dos espaços onde qualquer treinador de futebol em Portugal se sente representado e, acima de tudo, se sente protegido, é junto da nossa Associação Nacional de Treinadores. E eu acho que até tenho as minhas cotas atrasadas ao Presidente. Antes que o Presidente levante o braço, eu vou regularizar isso, não se preocupe, sou um bocado distraído. Espero que esteja coberto na mesma, se caso precise do seu apoio, sei que sim. Mas é um bocadinho por aqui. Eu acho que, assim, rapidamente, era uma das coisas que eu achava que seria importante, se calhar, termos associações de representatividades por modalidade, ou às vezes até juntar algumas modalidades, se assim fosse possível, para que pudéssemos ter um bocadinho mais de proteção para os nossos treinadores. Infelizmente não tive possibilidade de estar portanto, nos trabalhos anteriores, mas sistematizava provavelmente aqui 2, 3 pontos. No caso do nosso ciclismo, tampouco nós estamos organizados como treinadores, não temos nenhuma associação, mas, portanto, nós somos treinadores com um título, com uma cédula de treinador. Penso que provavelmente seria importante pensarmos em termos uma organização não só específica de uma determinada modalidade, mas uma entidade que, no fundo, abarcasse todos os treinadores de todas as modalidades. Evidente que temos treinadores a trabalhar em vários domínios. De certa maneira, uma organização da profissão, porque não existe. Nós temos muitas pessoas a trabalhar de uma forma precária. Temos de ter a noção de que, se as pessoas não forem valorizadas naquilo que fazem, se não forem valorizadas e o desporto não for valorizado socialmente e as pessoas não forem valorizadas naquilo que fazem, e muitos treinadores que não são remunerados pela atividade que fazem, o treinador tem um papel muito importante no desporto e na sociedade. Ele também é uma pessoa que tem uma ação formativa para com os mais jovens, se quisermos ver as coisas nesse prisma. É uma atividade de uma enorme responsabilidade também, como profissão. E, portanto, essa valorização é importante. Se nós não tivermos essa capacidade de valorizar nos vários domínios daquilo que pode ser a valorização que poderíamos discutir, provavelmente as pessoas ou gostam muito intrinsecamente daquilo que fazem, ou então não vão tomar a decisão de ir ao domingo de manhã dar o seu treino no clube, porque preferem estar com a família. Portanto, é importante pensarmos um pouco sobre isso, e nomeadamente os tempos que provavelmente vamos ter para o futuro vão ser diferentes daqueles que tivemos do passado, e poderemos vir a ter, se calhar, comportamentos diversificados em diferentes modalidades com as novas realidades. A organização da profissão do treinador, independentemente da modalidade, parece-me de todo importante. A valorização social do papel do treinador e, se provavelmente for necessário legislar sobre, tem que se fazer essa reflexão. Acho que é importante. Eu concordo. Tem que haver um reconhecimento da profissão de treinador. Acho que era essencial. E as mulheres mais facilmente apareceriam se houvesse esse reconhecimento, porque
as mulheres treinadoras, dos 5% que existem, são professoras de educação física, não são só treinadoras. Mas em Portugal, poucos são os treinadores que vivem do desporto. Não é? Somos a categoria apaixonada por aquilo que fazemos e fazemos bem, e eu acho que o dinheiro não é a palavra de ordem, mas tem que ser, teria que ser. Mais alguma questão? Queiram colocar? Fechamos com esta. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a presença quer do Francisco, quer do Gabriel. Tenho duas perguntas, se calhar só tinha uma, mas já que tenho o microfone na mão vou aproveitar. Sendo dois treinadores de modalidades, uma coletiva e outra individual, como é que em cada uma delas, neste caso da modalidade coletiva, pode ser influenciada por conhecimentos ou experiências de modalidades individuais e também o contrário? E a segunda questão seria, tem que ver com, nos tempos que correm, em 2025, de que forma é que prevêem o futuro no papel do treinador com a influência de ferramentas tipo inteligência artificial ou algo do género? Obrigado. Nós vamos beber algumas coisas às modalidades individuais. Temos muitos clubes hoje em dia a top a terem professores de atletismo só para a técnica de corrida. Já começam a haver treinadores, clubes e nas equipas técnicas a terem especialistas nessa área, porque é algo que o jogo está a pedir cada vez mais, é algo que é muito importante. Há jogadores que só por melhorarem a técnica de corrida conseguem ter performances melhores, por isso acho que estamos sempre despertos a ir bebendo e ir à procura de estudos e de contexto e de conhecimentos e de competências que as outras modalidades nos conseguem dar. A segunda era em relação aos treinadores. Sim, para nós eu acho que é maravilhoso, são ferramentas que nos aportam e que nos vão aportar imenso. O meu videoanalista anda todo contente a ver se aquilo começa a categorizar o jogo da forma como escusa estar ali 10 horas a olhar e a cortar daquela maneira, ou seja, anda a ensinar. Nós dentro da Federação estamos a tentar desenvolver ferramentas que nos ajudem para áreas muito específicas e que nos, acima de tudo, que nos acelerem processos, porque preparar um jogo internacional numa fase final com jogos no meio, com análise de treino, é preciso, ou tens que acrescentar muita gente, e muitas vezes, hoje em dia, com o número de dados que nós recebemos, a inteligência artificial é muito importante. Por isso eu acredito, acima de tudo, e olho para ela como uma mais-valia, como ferramentas que nos poderão aportar e ajudar, desde que não venham tirar o lugar do treinador principal e de alguns dos meus adjuntos. Nós queremos viver daqui. Eu percebo a pergunta. Eu acho, acima de tudo, é que se calhar vais ter gente da tua equipa técnica que vai ter que ter estas competências. Ou seja, e nós temos que olhar cada vez mais no desporto coletivo, acima de tudo. Não sei tanto como é que é no individual, mas nós trabalhamos com uma equipa multidisciplinar cada vez mais. E nitidamente que precisamos. Nós este ano na Federação Portuguesa de Futebol integramos e estamos a fazer temos um departamento que é no lado técnico da coisa, o departamento de dados, que era uma coisa que era impensável há 10 anos atrás. Ou seja, vamos ter pessoas, possivelmente engenheiros informáticos ou engenheiros de dados, a tratarem só os dados. Nós recebemos tantos dados, há tanta métrica que nós estamos a criar, nós na seleção feminina estamos a criar métricas para aquilo que é a validação da nossa ideia de jogo. Ou seja, e nitidamente que eu não tenho essas competências. Eu sei qual é a minha ideia de jogo, sei aquilo que quero, mas estou integrado dentro da minha equipa técnica pessoas capazes para o poder fazer. Ou seja, eu acho que, acima de tudo, nós
se calhar vai haver nas equipas técnicas pessoas com estas valências e vai haver treinadores também as vão ter. Por isso acho que vai haver espaço cada vez para mais pessoas. Respondendo, obrigado pelas questões, respondendo à primeira, para nós é um bocadinho mais difícil irmos provavelmente beber uma modalidade como o futebol, não é? Portanto, classificando o ciclismo como uma modalidade individual, nós também fomos campeões olímpicos numa modalidade de equipa, portanto são 2 apenas, mas era uma equipa, portanto uma dinâmica. Mas é mais difícil para nós, sob o ponto de vista daquilo que é a similaridade entre, por exemplo, o handball ou basquetebol e futebol, em alguns aspectos do jogo. No caso do ciclismo de pista, teríamos muita dificuldade em conseguir encontrar pontos que fossem, digamos, que nós pudéssemos ir ali beber. Não quer dizer que não haja aspectos, sob o ponto de vista das dinâmicas, que não possamos ir às outras modalidades e perceber como é que funcionam e como é que nós também podemos aplicar nas nossas modalidades. A questão da inteligência artificial, de facto, é uma questão importante, é algo que está na ordem do dia. Nós, atualmente, existe, ou seja, a evolução e a utilização das tecnologias existentes, muitas delas de outras áreas, e aplicadas no contexto do desporto, e a capacidade de colher informação tem aumentado ao longo dos anos de uma forma incrível. Então eu trabalho num contexto do ciclismo de pista em que as principais nações têm engenheiros, têm analistas de vídeo, eu não tenho, gostava de ter, porque aumentar a minha capacidade de poder até dar feedback e analisar os meus adversários e dar melhor informação aos meus atletas e eles terem, no fundo, ferramentas que nos seriam extremamente úteis. Infelizmente não temos ainda essa capacidade de lá chegar. Poderá haver, portanto, eu creio que vai haver influência mas o que é importante também para o treinador é perceber o tipo de dados que nós necessitamos para fazer bem o nosso trabalho. Porque muitas vezes muitos dados não significa que nós sejamos efetivos e que isso vá traduzir em rendimento. Ok? Portanto, eu como disse, nós, e acho que posso dizê-lo, tivemos sucesso, mas provavelmente em termos de informação, tínhamos muito menos informação ao longo de todo o processo de trabalho do que tinham uma seleção como a Grã-Bretanha ou como a Austrália. Então, é importante nós percebermos que a informação e os dados são importantes. Aquilo que o Francisco estava a dizer, que é validar, é importante, porque há muitos dados e há muitas métricas que provavelmente têm uma validade duvidosa e existe também, hoje em dia, um aspecto muito comercial associado a soluções. Eu, há 20 anos atrás, demorava 1 hora para tirar um ângulo numa análise de movimento e hoje, em 5 segundos, eu tiro todos os ângulos que eu quero. E depois o que é que eu vou fazer com isto? Portanto, também temos que refletir sobre aquilo que efetivamente são os dados que são importantes termos e aqueles que são importantes para os atletas durante a atividade que eles estão a fazer. Eu, por exemplo, posso ter um cronómetro que mede a milésima de segundo, mas um dos nossos melhores atletas de precisão individual, que é o Ivo Oliveira, se eu lhe der a milésima de segundo, ele não vai fazer nada com aquilo. Ok? Portanto, é importante também termos a noção de facto, e muito bem, da implicação que a tecnologia pode vir a ter e aquilo que pode vir a aportar, mas também temos um pensamento crítico sobre aquilo que todos os dias nos é apresentado, porque é preciso criarmos um filtro. E antes que a Carolina nos despeje daqui para fora, obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada. E uma grande salva de palmas para os nossos candidatos. Ilha, podem ainda se manter sentados. Queria só agradecer em particular aos dois preletores, o Francisco por valorizar a importância das associações de treinadores
e ao Gabriel por valorizar uma ordem profissional. É uma ambição da Confederação de Treinadores. Portanto, vocês sabem que a Confederação de Treinadores reúne 19 associações de treinadores, entre quais que o Francisco referiu da ANTF, mas existe também a do handball, que cá está, do voleibol, todas as modalidades, 19 modalidades, e já em conversa com o Gabriel o desafiei para criarem a Associação de Treinadores de Ciclismo, que realmente não existe. Mas esta ambição de existir uma ordem dos treinadores, uma ordem profissional dos treinadores, nós muitas vezes funcionamos como o porta-voz nacional e internacional e, portanto, é como se fosse uma ordem, mas não temos esse estatuto, ainda somos uma confederação e, portanto, queria agradecer em particular isso, porque isso é muito aquilo que nós somos e a nossa missão e, portanto, agradeço em particular. Para fechar a mesa redonda, e então pedia ao Pedro Sequeira se podia dar umas lembranças aos nossos participantes. Para a fotografia tem que estar bonito. Agradecer mais uma vez à Cristina pela excelente moderação e uma salva de palmas para todos. Agora sim, podem se levantar. Peço mais um bocadinho da vossa atenção agora depois para passarmos às homenagens. São 4 homenagens, portanto não vamos demorar assim tanto tempo e, portanto, gostava muito que pudessem participar neste nosso momento alto do Dia do Treinador, onde homenageamos treinadores.